de Jesus Cristo, Satanás, nessa tarde. Que envergonhado é você. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu a oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, para que eu pudesse estar aqui esta tarde. Louvado seja Deus, compartilhando com meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo Jesus, fazendo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante de mais nada, eu peço às irmãs e irmãos para abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. Capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. Tem um título, tem um tema em cima da tua Bíblia, que diz assim: a bondade de Davi para com os filhos de Jonas. Capítulo 9, versículo 8, eu vou ler para ganhar tempo. Então se inclinou e disse: quem és o teu servo, para tu teres olhado para com um cão morto tal como eu. Vou ler de novo. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Só tem aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui uma palavra poderosa da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero te dizer, meu querido e minha querida, nesta tarde, a palavra do Senhor diz que existe um homem chamado Davi, rei da cidade de Israel, separado, ungido, louvado seja o nome do Senhor, e selado pelo sangue do Cordeiro, para fazer e administrar a obra a qual Deus entregou na vida dele. Mas eu quero te dizer nesta tarde, olha só, Deus vai falar profundamente com você através desta palavra. Ainda que você se considere um cão morto, louvado seja Deus, até mesmo sem solução, sem esperança, assim também eu já me encontrei como um cão morto. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, meu querido e minha querida, o cão morto nós podemos entender até mesmo quando o cachorro morre, ele passa 2, 3 dias, ele começa a feder. Assim foi a nossa vida. Outra hora, quando a gente, eu e você, nós se encontramos na vida de Cristo. Outra hora, nós se encontramos no mundo, fazendo a vontade de Satanás. A gente era fedido, a gente era imundo, mas quando nós reconhecemos Jesus Cristo de Nazaré como autor e consumidor da minha e da tua vida, a imundice sai. E eu quero te dizer, meu querido, a Bíblia diz que Davi, ele disse: alguém na casa de Saul que ficasse, louvado seja o nome do Senhor, para que eu desse de compaixão. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Davi ali ele estava preocupado. Louvado seja o nome do Senhor, que ele perdeu o seu melhor amigo. Louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer nesta tarde, meu querido, louvado seja o nome do Senhor, assim como Davi, louvado seja Deus, ele se preocupou com a casa de Saul, dizendo: alguém que ficasse, irmão, na casa de Saul, louvado seja Deus, para que eu possa fazer bem o amor de Jonas. Louvado seja Deus. Eu pude entender através desse versículo que Jonas, louvado seja Deus, era o melhor amigo de Davi. E Davi agora perdeu o seu melhor amigo na batalha, na guerra. Davi agora se lembra de fazer o bem. Davi agora se lembra de retribuir o carinho, o amor que Jonas teve a ele. Eu quero te dizer que assim como Davi, ele se lembrou de Mefibosete, o filho de Jonas. Ei, meu querido, minha querida, nesta tarde, Deus também está te lembrando de você. Deus também nesta tarde, ele está lembrando de você. Deus também nessa tarde, ele quer restaurar o teu casamento. Ele quer restaurar a vida do teu filho, da tua filha. Que ainda que você ore e não tenha solução, mas nada para Deus é impossível. E a Bíblia diz que ali agora Davi, louvado seja o nome do Senhor, ele chama ali agora o homem, louvado seja Deus da casa de Saul, o servo dele, louvado seja Deus que o nome Zimba, mande que chame ele, segundo a escritura sagrada. A Bíblia me diz nesta tarde, me relata, louvado seja o nome do Senhor, que ali agora, os soldados de Davi, as pessoas de confiança dele, vai chamar ali agora, Zimba e Zimba vendo, louvado seja
seja Deus, até a presença do rei, ele se prostra. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi disse: Ziba, louvado seja o nome do Senhor. Alguém na casa de Saul que ficasse para que eu possa fazer bem, por amor de Jonas. Ele disse: olha Senhor, existe sim uma pessoa chamada Mefibosete. E que eu que Davi, igreja, perguntando ali agora: quem é Mefibosete? Cadê ele? Aonde ele está? Aonde ele está para me mandar buscar? A Bíblia diz que ali agora Ziba abriu a sua boca e disse: está lá na terra de Lodebar, na casa de louvado seja o nome do Senhor, na casa de Magui, na casa louvado filho de Mil, louvado seja Deus. A Bíblia diz ali agora que Davi, louvado seja o nome do Senhor, reúne os seus melhores soldados, a tua carruagem e manda buscar Mefibosete lá na terra de Lodebar. Mas para que isso, meu querido? Para que isso? Porque Davi, ele se preocupou tanto com Mefibosete, assim também como Davi, ele se preocupou com Mefibosete. Louvado seja Deus. Deus nessa tarde está se preocupando com você. Deus nessa tarde, ele quer resgatar a tua vida, assim também como ele resgatou a minha vida dentro de uma penitenciária, aonde eu me encontrei ali, passei 11 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me considerava como um cão morto, como Mefibosete, mas assim como Mefibosete foi lembrado por Deus, Deus também nessa tarde está se lembrando de pessoas. Olha, irmão, eu vou falar uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que vai doer, mas eu tenho que falar, porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo, louvado seja o nome do Senhor, se não me paga a memória, é 13, versículo 11, quem vai de contra a verdade, louvado seja o nome do Senhor, não ensina a verdade. Olha, muitas pessoas dizem aí que tem promessa de Deus, não morre. Morre sim, meu querido, se você não abrir o coração. Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde, mesmo que não for hoje. Louvado seja Deus. Não adianta você estudar, louvado seja o nome do Senhor, mas você tem que ser ouvinte e praticante. Louvado seja Deus. Eu já vi muitas pessoas dizendo que tem promessa de Deus, não morre. Morre sim, meu querido. Eu já tive um colega, louvado seja o nome do Senhor, chamado Sandro. Ele morreu, louvado seja Deus, tomou uma facada, o diabo levou a vida dele para o inferno. Ele tinha promessa. Eu me lembro que muitas pessoas evangelizavam e diziam que Deus tem um plano na vida dele, mas eu quero te dizer, meu querido, quando o ser humano ele não abre o coração para Jesus, infelizmente ele tem essa sepultura sem paz, sem salvação. Assim como o nosso irmão falou ali, está no livro de Mateus capítulo 22, versículo 20, se não me falha a memória, ou é 31. Louvado seja Deus, o próprio Deus diz: se confessarem o meu nome diante dos homens, naquele grande dia eu confessarei o teu nome diante do meu Pai. Então é necessário se arrepender. E a Bíblia também diz no livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que eu bato a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e comigo. Mefibosete, ele ouviu a voz, louvado seja o nome do Senhor, de um homem de Deus. Ele ouviu a voz que quando Davi, louvado seja Deus, mandou buscar, louvado seja Deus, Mefibosete, naquela terra de esquecimento, naquela terra onde Mefibosete estava refugiado, segundo historiadores estudiosos, era uma terra de esquecimento, uma terra de sofrimento. A Bíblia diz que ele era coxo das pernas, ele era aleijado, não podia andar, mas Deus se lembrou de Mefibosete lá em Lodebar. E Deus manda dizer para a igreja que você não está esquecido, a luta que você está passando. Ei, meu querido e minha querida, morador deste lugar, ainda há esperança para o teu filho, para a tua filha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual foi o motivo que Deus lhe fez você sentar na porta, mas eu quero te dizer que liberta o homem é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que só Deus que resgata o homem do pecado, do juízo, da justiça. Só Ele que tem o poder para converter o homem. Não é pastor, não é eu, mas é Deus, meu querido. Mas a Bíblia também nos dá respaldo. As minhas missionárias, louvado seja o nome do Senhor, antes que o próprio Jesus subisse, Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, pregando o Evangelho, pregoando a palavra do Senhor. E a Bíblia diz ali agora que Davi, ele forma a sua carruagem real, manda ali os melhores soldados, os melhores guerreiros, e lá na terra de Lodebar, louvado seja o nome do Senhor, onde se encontrava
Mefibosete na casa de Magui, filho de Amil. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que chega naquela terra lá agora. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que a carruagem entra naquela cidade, toma Mefibosete, bota ali dentro da carruagem e traz para Davi. E creio eu que quando Davi, louvado seja o nome do Senhor, vai chegando ali agora vendo a sua carruagem, a Bíblia ele diz que Davi não foi, ele mandou buscar. É assim que Deus faz, meu querido. Deus dá ordem ao nosso anjo, ao meu teu respeito. Se eu e você parar, louvado seja o nome do Senhor nesta tarde, anjo, vai na frente, o anjo tem que ir. Se eu e você, louvado seja Deus, tiver com minha vida consertada no altar, e a gente pedir a Deus para que o anjo vá na frente, Deus vai. Mas eu quero te dizer, meu querido, que quando a carruagem real vem entrando, louvado seja o nome do Senhor naquela cidade, e toma ali agora Mefibosete e traz para Davi. Davi ali agora, ansioso, esperando o filho do seu melhor amigo. Louvado seja o nome do Senhor. E creio eu, digo eu, não a Bíblia, que Mefibosete, ele se encontrava ali com medo. É agora que eu vou morrer, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Meu pai já morreu. Davi disse que gostava tanto do meu pai disse que gostava tanto dele, mas será que eu posso confiar? Ou será que eu posso confiar? Meu avô já morreu, meu pai já morreu, eu corri para aquela terra, louvado seja o nome do Senhor, porque eu estava com medo. Mas quando Davi manda que tire Mefibosete, louvado seja o nome do Senhor da carruagem real, Davi olha o estado de Mefibosete e diz assim: olha, trazer as melhores bestas para ele, hoje mesmo ele vai sentar na minha mesa e vai comer na minha mesa. Louvado seja o nome do Senhor, ele vai beber, trazer as melhores bestas. Deus, nesta noite, louvado seja Deus, ele me convida para que você possa assentar na mesa do rei para comer e beber com ele. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que ali Mefibosete, ele se sente agora um verdadeiro homem. Ele não se sente mais como um morto. Ele não se sente mais como uma pessoa desprezada, como ele se considerava um cão morto. Mefibosete agora ele já começa a passar, louvado seja Deus, a entender que existia pessoa que gostava dele. E eu quero te dizer, meu querido, assim também foi com a minha vida. Outra hora, que quando eu fui roubar, não tinha Jesus, fui fazer um assalto e caí na cadeia lá no presídio de Ilhéus. Louvado seja o nome do Senhor, de lá de onde minha família é. E caí naquele presídio, fui sentenciado a 4 processos, somando tudo, dava 22 anos e pouco de cadeia. E eu desci de lá pra cá, de bonde, como se diz, dentro de um carro, vomitando. Louvado seja o nome do Senhor, aqui para a Mata Escura, para o pavilhão 5 da penitenciária. E ali aonde eu passei 7 anos e pouco, louvado seja o nome do Senhor, comendo o pão que o diabo amassou. Mas eu quero te dizer, meu querido, foi ali que eu vi pessoas sendo esfaqueadas, foi ali que eu vi pessoas fazendo dívida, no tráfico de droga dentro da cadeia, e tomando facada, porque a família não trazia o dinheiro para pagar dívida. Foi ali que eu vi pessoas tomar cacetada, porque comprava pedra, maconha e cocaína, tudo dentro do presídio. E o seu filho lá de dentro ligava: mãe, eu estou devendo, pelo amor de Deus. E o cara cá dizendo do outro lado da linha: se você não pagar, você vai morrer. Mas eu quero te dizer, meu querido, e ali eu estava presenciando tudo isso. Eu estava como um cão morto, como Mefibosete, assim como cada um de vocês também era outra hora. Era como um cão morto, meu querido, como o Job acabou de dizer, louvado seja o nome do Senhor. Ele se considerava um cão morto, eu também, no pecado, na lama. Louvado seja Deus, preso na prostituição, na mentira, no engano. Assim como a Bíblia diz, João capítulo 8, versículo 44, que o diabo ele não se firmou na verdade desde lá do princípio. A gente, quando Deus fala no princípio, está falando lá quando ele enganou Eva. Louvado seja o nome do Senhor, como ele enganou Adão. O Satanás é astúcio, é mentiroso, é fedorento, ele não tem nem onde morar, meu querido. Hoje eu e você com essa verdade. Sabe por quê, meu querido? Porque só Deus muda a vida do homem. E eu quero te dizer, meu querido, que dentro da cadeia, ali eu passei, louvado seja o nome do Senhor, caí na cadeia com 20, hoje eu tenho 32 anos. Foi ali onde eu passei o meu período todo. Algumas pessoas dizem assim, louvado seja Deus, até também eu já disse, por falta de sabedoria, igreja, dizer dessa forma, eu perdi a minha maior parte dentro de uma penitenciária. Mentira, eu não perdi, eu só fiz a ganhar. Sabe por quê? Que é que o próprio rei Davi diz, lá em Salmo 118, versículo 18, que o Senhor nos castigou severamente, mas não entregou a igreja, nem eu nem você à morte.
Porque nós somos culpados pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz no livro de Apocalipse 22:14: bem-aventurado é aqueles que lavam a sua veste no sangue do Cordeiro, para que tenha direito de entrar pela porta da cidade. Ei, meu querido, só vai entrar o lavado e os remidos pelo sangue do Cordeiro. E para, louvado seja o nome do Senhor, vocês, moradores deste lugar, alcançar a salvação, é necessário também, louvado seja o nome do Senhor, se arrepender dos seus pecados, vir aqui até a frente, não por força nem por violência, mas levantar sua mão, aceitar Jesus, porque aqui tem homem de Deus, aqui também, louvado seja o nome do Senhor, tem o nosso irmão aqui que está na frente da obra, para fazer a confissão e entregar a tua vida a Cristo. E foi lá dentro da penitenciária, meu irmão, que voltando uns 5 anos atrás, mais ou menos, onde eu me encontrava dentro da penitenciária, cheirando cocaína. Eu era viciado em cocaína, era 50 gramas por dia, mais 2 colegas, que eu não vou citar o nome, porque é falta de ética. Louvado seja o nome do Senhor. Ali cheirando cocaína, 50 gramas. Lá parece a rua, meu querido, na penitenciária. Vende tudo, lá tem facão, tem foice, tem faca, tem tudo, tem cerveja, tem pedra, tem cocaína. Aí, louvado seja o nome, lá tem uma mercearia, que eu digo para você, é melhor do que certa que tem aqui na rua. A igreja de lá, meu querido, louvado seja o nome do Senhor, não é tendo uma desprezada aqui não, mas a igreja de lá dá 10-0 de cada uma que eu vejo aqui. A igreja de lá é toda no piso, é toda arrumada, tem uma aparelhagem de som avaliada em 5 mil, até o zíper lá de misa onde eu estava no pavilhão 5. E eu quero te dizer, meu querido, lá onde eu cheirava cocaína, foi lá onde eu era escrava do Satanás. Era lá que eu via muitas pessoas, louvado seja, nos fazendo dívida de droga, ligando para a sua família aqui fora, como se diz, vou usar um termo, uma linguagem, louvado seja Deus, que as pessoas aqui dizem aqui no mundo, apertando a mente das pessoas, apertando a mente da mãe e do pai. Pai, manda um crédito, pai, eu estou devendo, mãe, eu estou devendo, louvado seja o Senhor, meu filho, meu pai está devendo por quê? Ele começa a inventar história, nosso irmão, ele começa ali, Wagner, a inventar mentira, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vi muitas pessoas ali, louvado seja Deus, entre a beira e a morte, já vi pessoas ali morrendo, louvado seja Deus, tomando facada, já vi pessoas esse tempo todo sendo escravizadas por Satanás. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu conheci uma pessoa durante esses 5 anos, e essa pessoa, não vou citar o nome, eu pedi um número a ele de uma mulher, eu era descrente, eu disse, rapaz, me dê um número, que eu preciso arrumar alguém para mim. Olha que mentira, eu cheio de engano, cheio de malícia. Louvado seja o nome do Senhor, dentro de um presídio com o celular na mão. Louvado seja o nome do Senhor, como as pessoas dizem aqui fora, mandando, eu portando. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado seja Deus, eu dentro do presídio mandando, louvado seja Deus, tinha meu movimento cá fora, tinha pessoas a meus amando, louvado seja Deus para fazer, eu botava algo na mão daquela pessoa, droga, para a pessoa revender, a pessoa revendia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ali agora, eu chego para um jovem e disse, arruma aí uma colega sua para mim. E ele disse, olha, eu tenho um número, eu vou lhe dar um número, eu nunca me esqueço o número da ti. E ali eu comecei a ligar, caiu no número de uma menina que eu não vou citar o nome. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a Bíblia diz, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, que eu liguei e ficava falando com essa menina. Eu ficava ali me prostituindo, pensando ela no meu coração, louvado seja Deus, que ela ia ser minha mulher. Eu pensando também no meu coração que ela ia ser minha namorada, a qual ela ia invadir a cadeia, louvado seja Deus, para fazer a carteirinha, para me visitar. Mas ali agora, louvado seja o nome do Senhor, eu conheci a minha esposa, louvado seja Deus, através, louvado seja o nome do Senhor, desse todo testemunho. A menina, louvado seja Deus, que eu falava, era colega dela, louvado seja Deus, era parceira dela. Aí a menina, de passar a ser minha namorada, que passei a ser minha namorada, foi ela, que hoje é minha mulher, para a honra e glória de Jesus Cristo. Foi dentro do presídio que a gente casou, foi dentro do presídio que a gente se batizou, e foi lá dentro que Deus transformou a vida dela também. E por causa da minha vida, Satanás também, louvado seja o nome do Senhor, quase levava a vida dela para o inferno. Eu de dentro de uma penitenciária, Lima de Brito, mandei ela pegar meio quilo de pedra, ela foi pegar, e quase
quase que ela vai preso. Ela para na frente do diretor, e o diretor, louvado seja o nome do Senhor, olha, eu não vou revistar a sua bolsa, a sua vasilha, porque eu não quero, pode ir. E ela se encontrava, ao meu amando, com meio quilo de pedra dentro, louvado seja Deus, da vasilha. Era uma época de Semana Santa, e ali quando eu liguei, ela disse: Rodrigo, Deus me deu um grande livramento, quase que eu ia ser pega. Se ela fosse pega, louvado seja o nome do Senhor, creio eu que naquele tempo pra cá, eu acho que ela não estava na ruína não, eu acho que ela ainda estava presa. Outra hora também eu liguei para ela, louvado seja o nome do Senhor, cheguei e disse: olha, Josiane, vai lá no bairro da Paz, não vou citar o nome da pessoa, vai lá no bairro da Paz, pega 2 quilos de crack para mim. E ela foi pegar, o cara botou 2 quilos de crack, avaliado em 26 mil reais, e quando botou a polícia ia passando, e ela ligou para mim: Rodrigo, eu vou ser presa agora. Eu disse: calma, calma, e quase que Satanás, louvado seja o nome do Senhor, levava ela para o cárcere, mas não sabendo eu, não sabendo ela, que era através da vida dela que eu ia me converter. E quando, louvado seja o nome do Senhor, que ela foi me visitar, teve uma época, louvado seja o nome do Senhor, essa mulher, ela só andava com cada saia, ela só andava com cada short, parecendo que andava nua. E no dia que ela chegou com um vestido desse tamanho, eu disse, no meu pensamento: essa mulher está ficando maluco. Ela disse: Rodrigo, eu sou crente, mas o pastor meu disse que não é para me te largar não, que é para me orar. Ela nem entendia de nada. Eu falei: tá certo. E ela lá orando por mim, louvado seja o nome do Senhor, eu cá cheio de engano, cheirando cocaína, traficando, louvado seja o nome do Senhor. E ela ali, louvado seja Deus, mas ela começou a lhe apoiar não, sempre ela dizia: Rodrigo, saia dessa vida, eu vou estar orando, louvado saia dessa vida. Mas irmão, é aí o que eu falo para você, a promessa de Deus. Eu abri o meu coração para Deus, e Deus, louvado seja o nome do Senhor, realizou as promessas deles. Porque se eu não abrisse, se você não abrisse, nós não estava aqui mais, irmão, nós estava lá no inferno, debaixo da terra, louvado seja o nome do Senhor, e nós tínhamos perdido a nossa vida para o diabo. Glória a Deus. Eu quero te dizer, meu querido, louvado seja o nome do Senhor, que foi ali que Deus mudou a minha vida. Foi ali, louvado seja Deus, que Deus mudou a minha história. Foi ali que Deus mudou o meu cativeiro. E ali agora, louvado seja o nome do Senhor, eu aceitei Jesus. Eu disse: Senhor, se tu me der uma saída, louvado seja Deus, para ir na rua e voltar a passar 7 dias com minha família, eu aceito Jesus. Eu sei, andava na Sway, cheio de correntão, cheio de pulseira, louvado seja o nome do Senhor. E as bermudas que eu andava, louvado seja o nome do Senhor, não era nem original, meu irmão. E quando eu cheguei aqui na rua, o povo pensava que eu era barão. Louvado seja o nome do Senhor. Olha como é que o diabo engana. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meu querido, louvado seja o nome do Senhor, que ali agora eu ganhei uma saída e levantei a minha mão dentro da igreja. O pastor Benedito disse: olha, é a última oportunidade. Eu levantei a mão, igreja, e aceitei Jesus. Tirei minha corrente, tirei minhas roupas, dei ao meu cunhado, algumas dei lá dentro, e comecei, louvado seja o nome do Senhor, a trocar minha bermuda pelas calças. Vem cá, irmão, mas é a calça aqui, louvado seja Deus, que salva não. Mas o crente, ele tem que ser diferente. O crente, ele tem que ser diferenciado aonde quer que ele chegue. O crente, ele tem que ser diferente. Não é só aqui, é em qualquer lugar aonde chegar. E ali, do fechado da penitenciária Lima de Brito, aconteceu o problema e eu fui para o pavilhão 1. Mudei de uma residência para outra. E quando eu aceitei Jesus, e eu comecei a tomar um ensinamento lá no pavilhão 1 com o pastor Juliette, um homem que, louvado seja no abaixo de Deus, me ensinou muito, porque a Bíblia diz, o próprio Salomão: andais com sábio e sábio terás. E ali, meu querido, louvado seja o nome do Senhor, eu pude entender no livro de Ezequiel, capítulo 23, versículo 7, que o próprio Jesus Cristo, ele disse: fazer cadeia porque a terra está cheia de crime de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala a respeito dentro desse versículo das casinhas. E eu pude entender, ali onde eu passei vários tempos naquele lugar. E quando eu cheguei na penitenciária, eu venci meu regime semiaberto. Minha esposa corria atrás,
e nada dava certo. Ela via as pessoas dizer assim: seu marido não sai mais da cadeia. Teve um jovem que diz assim, que eu não vou citar o nome, ele já está na rua, mas só que ele está fugitivo, ele é ímpio. Ele disse para ela: a cadeia dele é 30 anos, ele não vai sair não. Louvado seja, mas quando eu entreguei minha vida a Cristo, Emerson, você já passou pelo sofrimento, você sabe. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, agora louvado seja Deus, o que é que o apóstolo Paulo diz? Nós agora caminhamos para o alvo. O alvo é quem, igreja? O alvo é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia também vem dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que andam, louvado seja o nome do Senhor, no Espírito, mas não da carne. Nenhuma condenação há. Louvado seja, pode até ser condenado pelo homem, mas eu disse, louvado seja Deus, nesta tarde, Deus, ele não te condenou, porque eu e você se arrependeu. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meu querido, que ali agora, eu quero te dizer que eu fui agora transferido para o pavilhão 1. Ali onde se encontrava um dos maiores traficantes de Salvador. Louvado seja Deus, que eu não vou citar o nome também, está na rua. E ali eu fiquei envolvido na obra de Deus e vim começar a ter experiência com tudo isso. Louvado seja o Senhor. Depois eu venci o meu semiaberto. O que é semiaberto? É quando a pessoa sai do fechado para ir para o regime semiaberto. E comecei a trabalhar. Eu falei: agora, olha o que o diabo botava na minha cabeça. E agora para me sustentar minha esposa? Porque antes eu traficava para pagar o meu aluguel. E agora, o que é que eu vou fazer que eu aceitei? Lá o diabo falou: como é que você vai largar? Como é que você vai sustentar a sua esposa? Pergunta a ela ali. Eu dava 2.000 por dia ela. E ela gastava 2.000 reais por dia. Ela ligava para mim e dizia: Rodrigo, eu vou pegar só seu, pegue. Ela ia para Baité tirando onda com malotão. Louvado seja Deus, toda hora ela gastava 1.000 reais. Mas por quê? A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o diabo, como o irmão citou aqui agora, louvado seja Deus, João 10:10, que o diabo ele veio matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Tudo que vem entra fácil, sai fácil, meu querido. E eu não soube administrar aquele dinheiro amaldiçoado. Louvado seja o nome do Senhor, porque a dinheiro amaldiçoado você não se administra, meu querido. Do jeito que o diabo dá, sai por outro. E ali eu fui para o regime semiaberto. E lá eu consegui o trabalho. E lá agora Deus começa a agir. Eu comecei a ganhar 390 reais, fora um percúlio, para depois quando eu saísse eu pegasse. E ali eu disse: como é que eu posso sair dessa vida devendo ao meu patrão? Como se diz aqui fora. Não vou citar o nome, está preso, está no presídio de segurança máxima. E eu dizia: louvado seja o nome do Senhor, como é que eu posso sair dessa vida? E o diabo falou: se você sair, você morre. E aí eu conheci um pastor chamado Elton. Ele disse: Rodrigo, se verdadeiramente você entregou a sua vida a Cristo de corpo e alma, eu quero te dizer que esse Deus que nós está servindo e você está servindo, você vai ligar para ele e Deus vai apagar a sua dívida. E ali eu tomei aquela palavra, e quando eu liguei e disse: louvado seja o nome do Senhor, de um sistema para outro sistema. Quando eu liguei eu falei: diga, rapaz, e aí, como é que você está? Ele, a primeira palavra que ele falou, sabe o que, irmão? A Bíblia diz, está escrito, louvado seja Deus, que nós estamos rodeado de uma grande nuvem de testemunha. A Bíblia diz que louvado seja o nome do Senhor, que eu e você e a igreja tem que dar testemunho. Que quando eu liguei para ele, irmão, ele disse: meu apelido, que eu tinha um apelido desgraçado no mundo chamado Ratling, o apelido que Satanás me colocou, que eu era bastante conhecido pela polícia por esse vulgo. Era batizado no mundo, louvado seja Deus, Satanás me batizou com esse apelido. E ali, louvado seja Deus, quando eu liguei para ele, e ele disse assim, eu pensava que ele ia me oferecer droga. Ele disse: eu estou sabendo que você é crente, porque muitas pessoas que estavam aí, tá aqui, tá dizendo bem de você, que você é crente. Eu cheguei até a dizer: não, rapaz, ele trabalha para mim, como é que ele é crente? Já viu crente vendendo droga? Meu querido, eu com a Bíblia na mão, eu enganava, louvado seja Deus, a mim mesmo. Louvado seja, eu com a Bíblia na mão, eu vendia droga. E quantas pessoas hoje, louvado seja Deus, Emerson, se encontram na casa de Deus fazendo coisas erradas. Olha, você pode até estar enganando o seu pastor e é você mesmo, mas eu quero te dizer, no livro de Apocalipse, louvado seja Deus, está escrito que os olhos do Senhor está como chama de fogo, contemplando o bem e o mal. Deus fez eu passar por uma situação difícil. Eu fiquei entre a vida e a morte. Deus falou: ou você larga o engano, ou você agora vem. E eu vi pela dor, mas eu vim glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu vim pela dor, irmão. Eu não vim pelo amor, não, como vocês que levantou a mão e aceitou Jesus. Não, precisou Deus criar uma situação na minha vida para me conhecer Jesus. E foi ali agora que quando eu falei para ele, ele disse: eu sei, meu irmão, que você é cristão agora. A sua dívida que você me deve de 5.000 reais está pagada. Olha a resposta que ele diz:
ore por mim agora e pela minha família. E ali eu comecei a chorar, o pastor batendo em mim do meu lado, isso dentro do presídio. Ele falou, tá vendo? Eu falei, meu irmão, obrigado. Ele, a dívida está perdoada, meu irmão, pega meu número e rasga. Você é corajoso, eu que não tenho essa coragem. Louvado seja Deus, eu ali agora. Louvado seja, eu já comecei a fazer diferente. Um homem que botava droga na minha mão, eu comecei agora a evangelizar ele. E ali ele tá certo, meu irmão, de ligar e desligou. E ali agora eu fiquei livre. E comecei agora a trabalhar lá dentro. Pagar meu aluguel com o dinheiro que eu trabalhava lá dentro. Eu aprendi a fazer uma profissão dentro do presídio de Lauro de Freitas do semiaberto. Eu fazia peça de moto. Louvado seja Deus, de plástico. Louvado seja Deus, eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Verdox. E era de lá que Deus me dava o meu sustento para me pagar o meu aluguel. Louvado seja o nome do Senhor. E com um mês eu comecei a trocar a trombeta lá dentro da cadeia. Já com minha vida não está consertada. Em menos de um mês, eu com a cadeia de 20 e poucos anos. Minha esposa foi pedir uma oportunidade para me trabalhar aqui na rua. O diretor disse não, que a cadeia dele é muito grande. Eu vou botar lá e vai fugir. E eu disse, meu Deus, eu não aguento mais ficar preso não. Aí Deus, calma meu filho. Isso é o homem que está dizendo.